Oi, gente. Não sei se vai ficar barulho aqui, mas eu queria compartilhar uma palavra com vocês, pra variar. Tô nessa vibe de compartilhar de novo palavras. Como a gente é ambíguo, né? Como a gente é louco, como a gente tem fases. Eu sou uma mulher de muitas fases. Não é que eu acho isso legal, mas eu tento entender cada fase. Mas nunca uma fase longe de Deus. De repente, talvez uma fase chateada com Deus. Já vivi muito. Não sei se você já viveu essa fase, se você tá vivendo essa fase de revolta. Mas ao mesmo tempo eu nunca... Não é que eu não me sentia culpada, é porque se eu não posso falar o que tá no meu coração pra Deus, que é meu pai, não tem sentido, sabe, eu guardar. Eu tenho muita intimidade com a minha família, então eu sempre falei o que estava no meu coração pra eles. E isso eu transferi pra Deus. Mas enfim, por que eu tô falando isso? Eu tava lembrando aqui do profeta Elias e tava trazendo ele pra nossa história dele, que eu vou falar pra vocês, pra nossa realidade. Nós somos seres ambíguos, então a gente, como eu falei, tem fases, tem dias bons, dias maus, né? E eu lembrei do profeta Elias porque ele era um profeta top. E eu gosto de humanizar os heróis da fé, até porque só assim faz sentido pra mim. Ele era um profeta top. Tá em 1 Reis, 1 Reis, a história dele. 1 Reis 19 é que eu vou contar. Acho que é isso, é que eu tenho essa maneira. Como eu já li a Bíblia, depois eu tenho que voltar lá pra ver, mas é isso sim. Ele foi profeta também na época do rei Acabe, que casou com a rainha Jezabel. E ele fez maravilhas em nome de Deus. Ele matou 450 profetas. Ele em nome de Deus, né, pedindo a Deus, Deus através dele mandou chuva, porque eu tenho, olha essa coisa de ele profetizou, mandou chuva do céu depois de 3 anos e meio sem chover. Fez uma guerrinha assim, tava uma competição entre Deus Baal e o Deus de Elias, né? E o Deus de Elias ganhou. Então ele fez maravilhas. Tava tudo indo bem pra ele. Ele tava bem. Ele tava sentindo que ele tava com Deus. As coisas estavam acontecendo. Tava vivendo. E depois de ter feito essas maravilhas, né? Deve ter liberado tantas substâncias no corpo, de felicidade até, de ufa, acabou, né? Tô conseguindo, porque mesmo ele vencendo, teoricamente, as questões da vida, ele cansava, né? Era um ser humano. Então, depois desse fato, assim, maior, grande, de ter mandado, de matado 450 profetas e ter pedido a Deus chuva, e Deus mandou fogo, né, do céu, que matou geral, mandou chuva. Ele de repente deve ter relaxado, e a rainha Jezabel soube disso, né? Aliás, ela já estava sabendo de tudo acontecendo, mas ela era ousada. Então ela falou para chegar até os ouvidos de Elias que, cara, ela ia matar ele de qualquer jeito. Antes do dia terminar, ela ia matar ele de qualquer jeito. E aquela ameaça de um ser humano que teoricamente eles não era pra ter medo. Primeiro que não é pra gente ter medo do ser humano, né? Porque o ser humano não faz nada com a gente, até sem a permissão de Deus. E segundo, assim, ele tava em guerra com Deus dessa mulher, que já tinha perdido. Mas a gente é louco, né? Aquela ameaça de um ser humano desestruturou Elias. Cara, deu uma loucura na cabeça dele. Ele ficou mal com aquilo. Ele ficou mal a ponto de pedir a morte. Ele entrou num processo depressivo, exaustivo, né? E até vou pesquisar sobre isso quando a gente chega num momento profundo de tristeza. O que a gente
que substância a gente libera para o nosso corpo responder, às vezes prostrado. Acredito nisso, né? Na ciência, enfim, no corpo. Então ele pediu a morte a ponto, o cachorro vai latir. Ele pediu a morte, ele ficou depressivo, ficou mal e se escondeu. E ele estava tão cansado, ele chorou tanto, ele falou tanto que ele apagou. Quantas vezes você já chorou, clamou, gritou, esbravejou de tão cansado? Apagou. Pois é. Elias, o profeta top, fez isso também. Ele apagou. E eu fico imaginando, e Deus? Sabe o que é lindo? Deus podia ter olhado pra ele e falado assim, caraca, sacanagem, né? Pô, fiz tudo, mostrei tudo, uma palavrinha desestruturou ele todo. Que fé é essa? Onde está a sua fé? Aí começa aqueles versículos soltos. Onde está a sua fé? Se você tiver uma fé do tamanho de grão de mostarda, blá, blá, blá. Você entendeu o contexto? Que a gente, quando tá na M, não quer ouvir nada disso. Sabe o que ele fez? Ele deu o tempo que Elias precisava para se recuperar. Ele cuidou de toda a parte psíquica, emocional, espiritual de Elias. Ele deu um jeito de Elias ser alimentado. Ele mandou um anjo. Depois vocês leem a história direitinho. Ele mandou um anjo para alimentar Elias. Enquanto ele não tinha força, Elias foi cuidado. Ele não passou a bênção, assim, a missão de Elias para outro. Morreu na praia, e aí? Desmoronou, perdeu a bênção. Ele não fez isso. Ele respeitou o tempo de Elias. Cuidou dele. Deus sabia que Elias precisava disso. Deus sabia da humanidade de Elias, assim como Ele sabe da nossa humanidade, sabe do nosso limite. Elias foi alimentado, Elias foi cuidado. Todo dia tinha uma palavra sendo sussurrada no ouvido dele de esperança. Ele foi cuidado de dentro para fora, de fora para dentro. Deus não colocou outro profeta no lugar de Elias. Deus não se preocupou, não se importou de parar o que ele estava fazendo, a missão que ele tinha, o propósito que ele tinha com aquele povo, com Acabe, com Jezabel, com tudo. Ele não se importou de parar para cuidar de Elias, para depois voltar, para depois Elias voltar a fazer o que ele tinha sido designado para fazer. Não, chega. Eu preciso desse tempo, Elias precisa desse tempo. E ele vai ter esse tempo, eu vou cuidar de Elias. E ele vai ser restaurado, renovado e vai voltar para o lugar dele, que eu sonhei para ele, que eu pensei para ele, porque eu conheço o coração de Elias. E é assim que foi feito. Deus cuidou de toda parte de Elias. E depois de cuidado, restaurado, ressignificou suas crenças, começou a curar o coração, a fazer com que ele se libertasse da culpa, do medo, da menos-valia, porque ele falou, eu não sou digno, eu sou nojo, eu quero morrer, eu sou fraco. Ressignificou tudo dentro dele e colocou ele na ativa de novo. É isso que Deus faz. Eu não sei o que você está passando, eu sei o que eu passei, o que eu passo, enfim. E essas palavras aumentam a minha fé, me lembrando de um Deus que respeita a nossa humanidade, que entende a nossa humanidade, trabalha com ela, mesmo assim. Pensa nisso, tá? Só queria falar. Tem muita coisa pra fazer hoje. Beijo.